Olá! No programa de hoje você vai ficar por dentro da atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Vai descobrir quais medidas estão sendo tomadas pela instituição para combater o coronavírus no estado. E teremos mais uma edição do bloco de entrevistas com membros do MPRJ. Está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. Seja bem-vindo a mais um programa MP Cidadão. No quadro MPRJ nas redes, acompanhe o que acontece nas redes sociais da instituição. Além da violência contra a mulher, a violência contra crianças e adolescentes pode aumentar neste período de isolamento social. De olho na situação, o MPRJ criou uma campanha que serve de alerta, não apenas para os pais, mas para familiares e todos aqueles que têm presenciado qualquer violação dos direitos de crianças e adolescentes. Os posts explicam o que configura o abuso sexual e o crime de maus-tratos, além de tratar do abuso psicológico ou emocional infantil. Trazem ainda sugestões de atividades que podem ser feitas com as crianças e os adolescentes nesse período de isolamento social, bem como indicam os canais de comunicação de violações dos direitos de crianças e adolescentes. Fique atento e denuncie. Para saber mais sobre seus direitos e a atuação do MPRJ para defendê-los, acompanhe as redes sociais do MPRJ. O MPRJ é um órgão fiscalizador e está de olho nas medidas municipais e estaduais adotadas durante a pandemia do novo coronavírus. Acompanhe! Um dos temas que tem sido debatido em todo o país diz respeito ao funcionamento das entidades de acolhimento institucional durante a pandemia. Inicialmente, nós temos que pensar que o lugar de criança e adolescente é em casa, com seus pais, e excepcionalmente é que vai ser aplicada a medida protetiva de acolhimento. A medida de acolhimento ela é aplicada sempre que ocorre uma violação de direito fundamental de criança e adolescente ou quando acontecem circunstâncias excepcionais que exigem essa medida. Se a gente pensar na pandemia Covid-19, nós podemos imaginar que o cuidador principal da criança, seja o pai, a mãe, ambos os pais, ou mesmo um parente, venham a ser infectados com a Covid ou com uma outra doença qualquer, tenham que ser internados ou venham a óbito, e não haja um outro parente que possa cuidar temporariamente dessa criança. Nessas hipóteses, seria necessária a aplicação da medida protetiva de acolhimento. Durante a Covid, as recomendações para crianças e adolescentes que já estejam em entidades de acolhimento institucional é que elas sejam reintegradas às famílias o mais rápido possível. Ou se elas não puderem voltar à família e houver relatório já indicando a colocação em família substituta, na modalidade de guarda, tutela ou adoção, que essa providência judicial seja adotada o mais rápido possível para que elas sejam retiradas das entidades de acolhimento. As entidades de acolhimento, por melhor que sejam, elas são um ambiente coletivo e que exigem uma série de cuidados para garantir a saúde de todos que estão ali durante a pandemia Covid-19. Excepcionalmente também durante a pandemia pode ser autorizado pelos juízes que crianças e adolescentes acolhidos permaneçam com seus padrinhos afetivos. O apadrinhamento afetivo é uma modalidade de proteção em que crianças e adolescentes criam um vínculo com pessoas cadastradas e acompanhadas por um programa. A ideia é que o padrinho afetivo sirva como uma referência familiar para crianças e adolescentes que não podem ser reintegradas à família ou que não podem ser colocadas em família substituta. Durante a pandemia vão surgir várias situações que vão demandar a aplicação da medida protetiva de acolhimento, e nesses casos novos a preferência tem que ser dada à modalidade de acolhimento familiar. O programa de família acolhedora ou acolhimento familiar é aquele que você tem pessoas ou casais previamente cadastrados num programa vinculado ao município. Eles recebem um subsídio e eles são cuidadores temporários dessas crianças e adolescentes, enquanto eles não podem retornar para casa ou não há uma decisão para a colocação deles em família substituta. É claro que essas decisões sobre a modalidade de acolhimento que vai ser aplicada,
ela vai ser levada em consideração o perfil da criança e todas as considerações do plano individual de acolhimento. A gente não tem como dizer que sempre vai ser cabível o acolhimento familiar ou o acolhimento institucional, mas a ideia, até por razão da determinação legal, é dar preferência ao acolhimento familiar em detrimento do acolhimento institucional. Se no município não houver programa de acolhimento familiar, a solução vai ser o acolhimento institucional, com a adoção de todos os cuidados para a defesa de quem trabalha na entidade e das crianças e adolescentes que estão acolhidos. Então terão que ser usadas máscaras, o ambiente ele tem que ser higienizado com frequência, as crianças e adolescentes têm que ser orientadas sobre os cuidados, a asepsia das mãos, para que elas estejam protegidas nessa convivência coletiva que a entidade de acolhimento acaba impondo à criança e adolescente que se encontra acolhido. Quando há novos acolhimentos em que as crianças e adolescentes já ingressam no serviço com sintomas de gripe ou mesmo de Covid, a recomendação é que, assim como a gente faz em casa, essas crianças e adolescentes sejam mantidas em quarentena, em isolamento, durante 14 dias, quando isso for possível, claro, no ambiente físico da entidade de acolhimento. Existem várias recomendações nacionais nesse momento para que o espaço físico seja adequado da entidade de acolhimento. Então a ideia é que haja espaçamento maior no mobiliário, entre as camas das crianças e adolescentes, para evitar o contágio, e também até a reorganização do espaço institucional para divisão em grupos de 10 crianças, quando isso for possível e quando houver espaço físico que permita essa reorganização do espaço. Também uma recomendação que tem sido dada é a suspensão de visitas feitas à instituição por voluntários. Muitas vezes são pessoas que contribuem financeiramente para a manutenção das entidades e que acabam visitando a entidade e indiretamente também visitam as crianças. Nessas hipóteses, essas visitas de voluntários elas devem ser suspensas, porque a gente tem que diminuir ao máximo a circulação de pessoas dentro das entidades de acolhimento institucional. Uma questão que gera muita controvérsia, muitos debates, é a questão da visitação por parentes ou pessoas habilitadas à adoção que estejam em processo de aproximação das crianças. Como é que nós vamos compatibilizar a proteção dessas crianças no momento da Covid-19? As medidas sanitárias têm que ser adotadas, as medidas de redução da circulação de pessoas e, ao mesmo tempo, não prejudicar essas crianças e adolescentes no convívio com os seus parentes e no convívio com pessoas habilitadas à adoção que estejam se aproximando com autorização judicial dessas crianças. Bom, então a equipe da entidade de acolhimento ela tem que levar em consideração a situação de cada criança e o estágio em que ela se encontra dentro da entidade de acolhimento. Nós entendemos que estabelecer regras gerais de suspensão de visitação ela acaba sendo uma decisão negativa, porque cada criança tem uma peculiaridade, tem uma situação que tem que ser considerada quando a equipe técnica e o juízo também tomam essa decisão. Inicialmente, a preferência é que o contato das pessoas com as crianças, das pessoas que visitam com as crianças, seja feito através de meios virtuais. Então, que seja utilizada a videochamada, ou um telefonema, ou qualquer outro tipo de contato por aplicativos de internet, pelo computador, mas que se evite esse contato presencial, esse contato físico. Se a equipe técnica estudar e perceber que naquele caso não é indicada a suspensão da visita, que sejam adotadas todas as medidas de segurança sanitária. Isso exige a utilização de máscaras pelas pessoas que estão visitando, pelas crianças e adolescentes, a higienização do local, o isolamento do local e todas as outras medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias para a prevenção do contágio. Também preciso observar nessas decisões em relação às visitações o perfil das crianças e adolescentes que estão sendo visitadas. As crianças e adolescentes com baixa imunidade, elas têm que ser preservadas. E também nós temos que levar em consideração o quadro de saúde de quem está visitando, se quem está visitando é ou não de grupo de risco. Então, por exemplo, nós temos que preservar pessoas idosas, pessoas com doenças pré-existentes, mulheres grávidas, por exemplo, dessas visitas. Existe uma série de documentos que podem ser consultados por quem tiver interesse em conhecer as diretrizes nacionais sobre as entidades de acolhimento, o acolhimento durante o tempo da pandemia. Uma das recomendações é a recomendação do CONANDA para a proteção integral de direitos de crianças e adolescentes durante a pandemia Covid. Outro documento importantíssimo é a recomendação conjunta número 1 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça
do Conselho Nacional do Ministério Público, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e do Ministério da Cidadania. E, por fim, temos também a portaria número 59 de 2020 do Ministério da Cidadania e da Secretaria Nacional de Assistência Social, que aprova uma nota técnica trazendo orientações e recomendações para os trabalhadores dos SUAS. Essas são as principais questões relacionadas, então, ao enfrentamento da Covid no contexto do acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque o MP Cidadão volta já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e eu recebo aqui no estúdio o Procurador de Justiça Márcio Klang, que é coordenador do Centro de Memória do MPRJ. Seja bem-vindo, doutor Márcio, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado, o prazer é meu de voltar aqui a esse programa que é muito prestigiado do Ministério Público. O seu trabalho é muito bom e é um prazer realmente estar aqui. Então vamos falar do Centro de Memória. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que foi essa iniciativa, como é que tem sido os desdobramentos, qual a importância de ter um Centro de Memória numa instituição como o Ministério Público. Olha, Zé Fernandes, o Centro de Memória foi criado em 1987 pelo então Procurador de Justiça, Geral de Justiça Luiz Roldão de Freitas Gomes. Ele ficou meio que em banho-maria quando chegou em 2001, o doutor Pinheiro, procurador-geral na época, reativou o Centro de Memória. Contratou, inclusive, na época, a Fundação Getúlio Vargas, o CPDOC da Getúlio Vargas. Eles fizeram um vídeo, fizeram algumas entrevistas em áudio, e depois, novamente, ele ficou meio em banho-maria. Quando eu cheguei lá em 2017, eu tinha duas alternativas. Ou eu poderia tentar competir com o Centro de Memória do Tribunal, o que seria uma covardia, porque o Tribunal de Justiça tem acervo trazido por Dom João VI, as ordenações afoncinas, manuelinas, no original estão no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que era a relação da capital do Império, né? Então, eu, quando constatei que era absolutamente impossível, né, eu tive que escolher um outro caminho. E o caminho que nós escolhemos foi o de divulgar o Ministério Público. Obter um acervo da história do Ministério Público, que sempre foi um pouco, vamos dizer assim, displicente, né, com a sua própria história, mas uma coisa mais voltada para a divulgação da instituição, porque o homem médio brasileiro não sabe o que o promotor de justiça faz. Ele pensa que promotor de justiça é só aquele que diz, você é culpado. Essa é uma das funções. Por isso que nós estamos aqui, criamos essa ferramenta aqui para cada vez mais apresentar para o cidadão que ainda não conhece a importância do Ministério Público, essa instituição que está ao lado sempre da cidadania. Né? É verdade, é verdade. E, inclusive, o nosso Ministério Público, ele tem, o brasileiro, né? Ele tem e o carioca sempre esteve na vanguarda, não é porque eu seja carioca, não, mas é porque realmente o MP do Rio sempre esteve na vanguarda, né? Ele entrou em áreas que, por exemplo, nos Estados Unidos, quem faz isso são ONGs, a Class Action, né? Então, aqui o MP entrou com as ações civis públicas do consumidor, do meio ambiente, da proteção ao patrimônio histórico, do idoso, da criança, do adolescente, não é isso? Do deficiente físico, não é isso? Então, das fundações, né? É um mundo de atribuições que o MP tem e que o povo, em geral, não se dá conta que quem está por trás daquela ação, movendo aquela ação, é um promotor de justiça. Então, eu acho que o papel do Centro de Memória é, sim, conseguir fazer um acervo da sua própria história, né? Mas também é o de divulgar o MP perante o cidadão carioca. Doutor Márcio, quais são os principais trabalhos que estão sendo desenvolvidos agora? Bem, nós temos o projeto Personalidades do Ministério Público, que é uma série de gravações de áudio e vídeo, né, para colher história pública oral do Ministério Público, a formação de acervo. Temos a exposição 127 anos do Ministério Público, que está
em curso, né? Que é uma exposição que procurou abranger a história da instituição desde a sua criação em 1891 até 2018, quando foi aberta a exposição. Aliás, é uma coisa interessante, foi a primeira exposição do Ministério Público do Estado por ele próprio. Nunca houve uma exposição anterior, 127 anos não deram tempo suficiente para alguém ter essa proposta, né? E é uma exposição que procura mostrar enfim, o nascedouro com as ideias ainda no Império, né? E depois a criação efetivamente após a proclamação da República. O MP é uma instituição republicana, né? Quer dizer, já existia promotor de justiça desde que o mundo é mundo, mas como instituição organizada, né? Alguns dizendo que é o quarto poder, né? Foi em 1891. Né? E esse número que o senhor falou, 127, é emblemático também, né? Por isso que foi o gancho da exposição, né? Porque é o número da ouvidoria do MP, né? 127 é o número do telefone da ouvidoria. Vocês que estão nos assistindo, guardem esse número, 127, é só discar 127, cai na ouvidoria do MP. 127 é o número do artigo da Constituição Federal que trata do Ministério Público e 127 é o número de anos desde a criação do Ministério Público. Por isso que é 127 a exposição, né? Então tem a exposição, tem o projeto Personalidades, tem a parceria que foi feita, já um desdobramento da exposição com o Museu Histórico Nacional, Caminhos da Cidadania, que nós trazemos alunos de escolas de ensino médio e os últimos anos do ensino fundamental, e eles têm uma visita guiada no Museu Histórico Nacional e lá no Ministério Público, na nossa exposição. Né? Então tem uma historiadora ou tem uma museóloga que explica e depois tem perguntas e respostas, que é exatamente... Zé Fernandes, uma das nossas propostas é trazer formação de público, né? É trazer a garotada, e eles gostam, porque a exposição, como ela não vamos dizer assim, clássica, ela não é tradicional, ela tem muito mídia, ela tem coisas que interagem, eles gostam, né? E você, através de uma atividade que se propõe a ser lúdica, transmite, né, ao aluno de ensino médio e ensino fundamental o que é uma instituição chamada Ministério Público. Então, você tem a exposição, você tem Caminhos da Cidadania, você tem personalidades, e nós temos a formação do nosso acervo, né, a organização, aquilo que nós já encontramos e aquilo que nós, depois que o Centro de Memória passou a ter uma certa visibilidade, as pessoas começaram a se dar conta, tanto pessoas da instituição como pessoas de fora, existe um centro de memória do MP. E começou a chegar acervo. Então, nós estamos agora com um trabalho de arquivologia para organizar e depois disponibilizar na internet tudo que nós tivermos de acervo. Esse que era o ponto que eu queria chegar, se isso tudo estaria disponível também, bastando entrar... Deve ter um link lá na página do MP. Tem um link, né? Você para chegar ao que já existe na internet do Centro de Memória, você vai mprj.mp.br, aí vai no Centro de Memória, na internet, e lá você tem todos os projetos que estão em andamento. E tem também um projeto que já terminou, mas que é uma coisa interessante, que foi a Procuradores Gerais em Destaque. O que é isso? Como o MP do Rio de Janeiro foi fruto de 3 MPs, você tinha o MP do Distrito Federal, você tinha o MP do antigo Estado do Rio de Janeiro e você tinha o MP do antigo Estado da Guanabara. E, na realidade, você tinha o MP retroagindo a 1891, não é? Então, nós conseguimos resgatar a história de cada um dos procuradores gerais desde o primeiro. E isso consta agora, você tem acesso às informações na internet também, a maioria deles com foto, alguns a gente não conseguiu, até em cemitério a gente foi para tentar conseguir foto e não conseguiu, do primeiro. Mas se alguém quiser, inclusive, levar informação para o centro, tiver alguém que tem algum documento, algum acervo, está aberto lá também para aberto, a nossa exposição é aberta ao público. Se a pessoa quiser uma visita guiada, é só ligar para 2215-9640 ou mandar um e-mail para memoria@mprj.mp.br.
memoria@mprj.mp, não é gov, é mp.br. Olha, e você que é estudante de direito, você que é do universo jurídico, olha, é um ambiente indispensável para a sua formação. Olha, eu gostaria muito de agradecer a presença do Procurador de Justiça, Márcio Klang, ele que é coordenador do Centro de Memória do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas você não sai daí que o programa tem muita coisa interessante. Até já. Hoje vamos entender um pouco mais sobre o trabalho do Ministério Público do Rio. Veja o quadro Por Dentro do MPRJ. Você com certeza já ouviu falar no Tribunal do Júri. Segundo o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal de 1988, uma pessoa que pratica um crime doloso contra a vida tem o direito de ser julgada por seus pares na sociedade. Mas o que são crimes dolosos contra a vida? No nosso ordenamento jurídico, o que seriam crimes dolosos contra a vida? Como exemplo, eu posso citar o crime de homicídio doloso, o crime de infanticídio, o crime de aborto e o crime de induzimento, auxílio e instigação ao suicídio. Diante de uma conduta criminosa, o MPRJ atua para defender a sociedade. As promotorias de justiça que atuam perante os tribunais do júri, elas oficiam em todos os procedimentos, em todos os processos que versam sobre crimes dolosos contra a vida e seus conexos. As promotorias que atuam perante o tribunal do júri também oficiam nos inquéritos policiais iniciados por auto de prisão em flagrante, ou seja, situação de flagrância delitiva, em que também se investigam crimes dolosos contra a vida e seus conexos. Aceita a denúncia do Ministério Público e, encerrada a primeira fase do júri, com a decisão de pronúncia e superada a fase de elencar testemunhas e requerer diligências, é realizado o julgamento perante o Tribunal do Júri. É importante dizer que o júri é a instituição mais democrática que existe no nosso ordenamento jurídico. O Conselho de Sentença é formado inicialmente, há um sorteio previamente com portas abertas, em que o juiz singular sorteia 25 jurados, e aí há a presença do Ministério Público, há a presença da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil, e posteriormente, no dia do julgamento, o juiz presidente só instala a sessão com a presença mínima de 15 jurados. Posteriormente, há um sorteio dentre esses jurados presentes de 7 que irão formar o Conselho de Sentença. Nesse sorteio, cada parte, tanto o Ministério Público como a Defesa, podem inclusive recusar 3 dos jurados de forma imotivada. Depois da formação desse Conselho de Sentença composto por 7 pessoas, se inicia o julgamento após o juramento pelos jurados. Na fase do plenário, são colhidos os depoimentos tanto das testemunhas de acusação quanto das de defesa, bem como apresentadas as demais provas constantes dos autos. Ao final, o réu é interrogado e se inicia um debate entre as partes com tempo determinado. Depois dos debates, os jurados dirigem-se à sala secreta. A sala secreta ela é o local em que as partes se dirigem juntamente com os jurados para que sejam proferidos os vereditos. As partes se dirigem a essa sala secreta para obedecer exatamente o princípio do sigilo das votações, porque a votação dos jurados é secreta e isso deve ser obedecido. E aí são distribuídas cédulas nessa sala secreta e os jurados são chamados a responder sobre questões fáticas do processo que foram levados ao julgamento pelas partes. Além das questões fáticas, há uma pergunta obrigatória, que é um quesito obrigatório, sobre a absolvição do acusado, se eles entendem que aquele acusado deve ou não ser absolvido. Os votos são sigilosos e os jurados não podem conversar sobre o caso. Durante todo o julgamento, desde o momento em que eles prestam compromisso, em que são feitas, produzida a prova oral, no momento dos debates e mesmo após, eles estão
proibidos de falar sobre a causa especificamente. Inclusive, há julgamentos que se prolongam por vários dias. Os jurados permanecem no fórum, dormem no fórum, com a presença de um oficial de justiça para exatamente garantir essa incomunicabilidade entre eles. Na hora da votação, os jurados respondem a perguntas aos chamados quesitos. Com base nesse veredito, que isso é importante que se diga, que esses quesitos devem ser formulados de forma propositiva e simples, para que o julgamento seja o mais justo possível, que os jurados não tenham dúvidas sobre o que está sendo submetido a eles naquele momento. E aí, após a votação, que se dá, o julgamento acontece por maioria de votos, o juiz recebe aqueles quesitos e aí prolata a sentença com base nos quesitos respondidos pelos jurados. No quadro Juridiquês, você vai descobrir o significado dos termos jurídicos mais utilizados. Acompanhe. Eu sou Carla Rodrigues Araújo de Castro, Procuradora de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro. E vim hoje aqui falar com vocês sobre trânsito em julgado. O que é essa expressão em direito que a gente ouve tanto falar? O processo tem um início, um meio e um fim. E o fim ocorre com um trânsito em julgado, que muitas pessoas falam que é a coisa julgada. Durante o processo podem ter vários recursos, mas chega um momento que essa decisão se torna definitiva. E aí ocorre o trânsito em julgado, quando não cabe mais nenhum recurso. É o fim do processo. Hoje o MP Cidadão fica por aqui. Para rever esta edição, fique atento aos horários das reprises na TV Justiça. Acompanhe também o canal do MPRJ no YouTube. Inscreva-se, ative as notificações. Não deixe de seguir o MPRJ nas redes sociais. O MP Cidadão está disponível em podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Tem dúvidas, sugestões? Participe! Deixe o seu comentário nas redes sociais ou entre em contato conosco por e-mail. O próximo MP Cidadão está marcado para a semana que vem. Um forte abraço, se cuide e até mais!